O tempo passa e muitas vezes não percebemos. A igreja tem de estar alerta. Com os ponteiros do relógio também avançam a falta de amor, a perseguição e a violência. Pessoas sofrem por não conhecer a palavra de Deus. Dias sombrios se aproximam. É preciso proclamar a salvação em Jesus Cristo. O mandamento é: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. E no quarto trimestre, nas lições bíblicas de adultos da CPAD, iremos até os confins da terra, pregando o evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. Somos responsáveis por manter a chama do evangelho acesa. Os desafios são grandes, mas continuaremos em frente. Nosso foco está ajustado à poderosa palavra de Deus. Nas lições comentadas pelo pastor Wagner Gabi, entenda que a ordem de Jesus aos seus discípulos também é para a igreja de hoje. Paz do Senhor Jesus. Essa é mais um EBD em Dia, um programa da Igreja Evangélica Assembleia de Deus aqui em Jaraguá do Sul, presidida pelo nosso querido pastor Cláudio Caetano. E nessa oportunidade eu tenho a alegria de já estar adentrando na segunda lição desse trimestre, que é o quarto trimestre. O tema geral é Até os confins da terra, pregando o Evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. A lição número 2, que vai dizer missões transculturais, a sua origem na natureza de Deus. E sobre essa lição está comigo, com muita alegria aqui, nessa oportunidade, pastor Lucas, que é pastor auxiliar aqui do Templo Sede. Pastor Lucas. Olá, meus queridos irmãos, Pai do Senhor Jesus, muita alegria nesse dia para cooperar no reino de Deus com essa lição maravilhosa acerca de missões, né? Esse trimestre será uma formação básica sobre missiologia, vamos aprender coisas extraordinárias e tenho a plena certeza, né, nesse dia, que será de grande proveito a nossa participação, Luiz. Aleluia! Eu já queria pedir para você não esquecer, meu irmão, de se inscrever no nosso canal, curtir os nossos vídeos, compartilhá-los também e ainda tem aquela opção do sininho, de ativar todas as notificações, porque cada vez que nós postarmos um vídeo, você vai ser notificado que está chegando mais um vídeo para a sua edificação, que sirva de bênção para você, para a tua vida espiritual, para a tua vida ministerial, no nome de Jesus Cristo. Eu quero pedir já para o pastor Lucas fazer uma oração, pastor Lucas, para que Deus venha nos abençoar nesta oportunidade. Ok. Senhor nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, neste momento, nós gostaríamos de pedir a tua bênção, Senhor. Neste momento que vamos entrar na meditação da tua palavra, na exposição desta lição, nesses minutos. Senhor Deus, que a tua bênção esteja conosco, a unção do teu Espírito, que a sabedoria repouse em nosso coração, Senhor Deus, que possamos absorver todo o conselho da sua bendita e gloriosa palavra, Senhor, é a minha oração em nome de Jesus. Meus irmãos, a lição número 2, do dia 8 de outubro de 2023, missões transculturais, a sua origem na natureza de Deus. Meus irmãos, o nosso textuário nos diz: quanto a mim, eis o meu concerto contigo e serás o pai de uma multidão de nações. Gênesis capítulo 17, versículo 4. A nossa verdade prática nos diz: o amor de Deus é a verdadeira motivação do crente para realizar a obra missionária. Agora, a nossa leitura bíblica em classe está relatada em Gênesis capítulo 12, versículos 1 ao 3, e capítulo 17, do verso 1 até o 8. Vou fazer a leitura dessa lição, neste momento, capítulo 12 primeiro. Ora, o Senhor disse a Abrão no momento, né? Sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. E Gênesis 17, sendo, pois, Abrão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abrão e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. E porei o meu concerto entre mim e te multiplicarei grandissimamente. Então caiu Abrão sobre o seu rosto e falou Deus com ele, dizendo:
Quanto a mim, eis que o meu concerto contigo é, serás pai de uma multidão de nações. E não se chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome, porque por pai da multidão de nações te tenho posto, e te farei frutificar grandissimamente, e de ti farei nações, e reis sairão de ti. Estabelecerei o meu concerto entre mim e ti, e a tua semente depois de ti, em suas gerações, por concerto perpétuo para te ser a ti por Deus e a tua semente depois de ti. E te darei a ti e a tua semente depois de ti a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em perpétua possessão, e ser-lhe-ei o seu Deus. Meus irmãos, na segunda lição, vai falar da natureza e a origem do projeto missionário. Nós vamos já para a nossa introdução, que vai falar a palavra transcultural. Pastor Lucas, com liberdade, para estar tratando sobre essa lição. Ok, então vamos ler a introdução. A palavra transcultural traz a ideia de um missionário que transpõe as barreiras da cultura de um povo ou civilização para apresentar o amor de Deus. Isso implica interação com todos os grupos étnicos da terra, com os diferentes aspectos da vida das pessoas. Na lição desta semana veremos que Deus escolheu uma família para, por meio dela, alcançar todas as famílias da terra. Esse processo se deu por Abraão, sua família, a nação de Israel, a pessoa de Jesus e, finalmente, a igreja. Assim contemplaremos a natureza missionária de Deus, bem como o caráter do seu amor com base de toda a prática missionária dos cristãos. Então, nessa manhã nós vamos tratar sobre essa questão. Toda a lição vai tramitar em torno de uma palavra importante, que é a palavra transcultural, né? E como diz a introdução, traz a ideia de transpor, de ultrapassar, de passar. Então, essa lição, como de costume das demais, ela é tripartida em 3 tópicos, né? E nós já vamos entrar no primeiro tópico, que é a natureza missionária de Deus. Os irmãos vão perceber que as missões, elas partem de Deus. Deus é o autor das missões. Então, neste tópico, a natureza missionária de Deus, nós temos aqui 3 subtópicos. O primeiro subtópico fala da a natureza missionária de Deus no chamado de Abrão, que está baseado em Gênesis no 12, do verso 1 ao 3, que diz assim: a expressão sai-te da tua terra revela uma ordem e um chamado de Deus para Abraão ir a um lugar que a princípio ele não conhecia. Hebreus 11, versículo 8. Junto com essa ordem veio uma promessa: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Essa promessa diz respeito a uma bênção espiritual para o mundo por meio da descendência de Abraão. Nesse sentido, o apóstolo Paulo escreve que essa bênção refere-se ao Evangelho revelado em nosso Senhor Jesus Cristo, o descendente legítimo de Abraão. Você vai ler isso aqui lá em Gálatas 3, o versículo 8 até o 16. Assim, a partir de uma família, Deus providenciou a salvação para o mundo inteiro. Por isso, podemos afirmar que a origem das missões transculturais está intrinsecamente relacionada com a natureza missionária de Deus. Queridos, vocês vão perceber, como nós já falamos anteriormente, que as missões elas emanam da parte de Deus. É desejo de Deus que nós façamos missões. E isso você vai perceber com muita naturalidade no livro do Gênesis. Deus, em todo o livro do Gênesis, busca comunicar-se com o homem, busca falar com o homem. Desde que o homem se perdeu, Deus já estava perguntando: onde você está? Deus está interessado em falar com o homem, de trazer o homem para si. Os irmãos vão perceber que dentro dessa história, Deus vai chamar um homem chamado Abrão, ou Avram, no texto hebraico. Queridos, perceba que há uma grande promessa que está sobre a vida de Abrão. Esta promessa, na verdade, é o Evangelho, ou o mistério escondido,
que Paulo tanto fala. Os irmãos vão perceber que para Deus desenrolar essa questão que diz respeito a missões, ele vai escolher um homem chamado Abraão. A partir de Abraão, faz o convite a este homem, Deus faz um convite a esse homem para que Abraão fosse o meio pelo qual Deus iria realizar esta grande obra. A expressão, sai-te da tua terra, um convite ao nosso pai Abraão. Este homem recebe uma promessa. Bem na verdade, queridos irmãos, os irmãos vão perceber que Abraão é chamado, Luiz, ele é chamado de nosso pai. Avraham Avinu, no hebraico. Avraham Avinu, quer dizer Abraão, nosso pai. Agora, uma pergunta. Por que Abraão é chamado de nosso pai? Se nós lemos, por exemplo, Hebreus capítulo 11, toda a galeria dos heróis da fé, você vai perceber que Abraão não dá o início. Quem começa é Abel. Mas então, afinal de contas, por que Abraão, ou Avraham Avinu, é chamado de Abraão, nosso pai? Porque, na verdade, bem na verdade, Abraão foi o primeiro, Luiz, foi o primeiro a ouvir o Evangelho. O próprio Deus evangelizou a Abraão. O próprio Deus, e o Evangelho que o próprio Deus apresentou a Abraão foi um Evangelho simples. E o Evangelho foi esse: Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Como que eu sei disso? Paulo fala isso aos Gálatas capítulo 3, versículo de número 8. Deus evangelizou a Avraham Avinu, Abraão nosso pai, por isso ele é chamado de nosso pai. O pai ele não vem depois, ele vem antes. Por isso que Jesus disse que Abraão viu o seu dia e exultou, porque ele foi evangelizado por Deus e o texto diz que ele ainda creu, e isso foi imputado por justiça. Então a missão vai partir através da vida deste homem, deste patriarca, e é por isso que ele é chamado de Abraão, nosso pai. Nós herdamos a fé. O primeiro a ouvir o Evangelho foi Abraão. Pastor Lucas, eu estou aqui, o senhor falando, eu estou aqui lembrando, se você pegar o capítulo anterior à chamada de Abraão, tu vê Deus dispersando as nações, né? Então, no empreendimento, que era a construção daquela torre, o problema não era a torre em si, mas o desígnio no coração dos homens. Deus então espalha os povos, espalha para as nações, espalha as línguas, e aí, não sei, agora não tem precisamente o período de tempo, desde eu dispersar as nações em Babel, até o chamamento, ali Deus estava como se fosse embrionando o projeto maior, que era o mistério, que vimos nos anos passados, que era Cristo, que era a plenitude dos tempos. Deus precisava começar. E Abraão foi esse início, foi esse começo, foi esse despertar para um projeto grandíssimo na parte de alcançar as nações. Deus trabalha na terra usando homens. Deus não pede conselho, Deus não precisa prestar conta para ninguém. Mas o desejo de Deus é essa interação, né, que foi perdida no Éden. Deus traz de novo, depois de Deus espalhar, né, devido ao desígnio do coração mau dos homens, Deus então começa através de Abraão um projeto de voltar a alcançar os povos, para que todos os povos tivessem a oportunidade de ouvir a lei de Deus no Antigo Testamento e o Evangelho já no Novo Testamento, a boa nova de Cristo Jesus, para a salvação das suas almas. Mas o projeto de Deus é que o homem estivesse perto. Deus é um ser, o homem é um ser social. Deus amava na viração do dia ver Adão. Então, irmão, não é só uma regra de prática para a gente viver, mas é sim um relacionamento. Missões não é nada mais do que tirar algo do coração de Deus, colocar no coração do homem e propagá-lo para que todos os homens pudessem se voltar a ter esse relacionamento primário com Deus, né, pastor doutor? Exatamente. Interessante. Deixa eu só para dar mais luz ao comentário que eu fiz anteriormente, eu vou ler o texto de Gálatas, capítulo 3, versículo 8, né? O motivo verdadeiro porque Abraão é chamado de nosso pai. Capítulo 3, versículo 8 de Gálatas. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão.
dizendo: em ti todas as nações serão benditas, ou em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, olha que coisa tremenda, né? Apesar de tantos homens importantes ter vindo antes de Abraão, Deus vai escolher Abraão. Chama lá de Ur dos Caldeus, depois confirma no capítulo 12, na terra de Harã. Eu acho interessante, e o professor no domingo ele pode trazer essa mensagem a respeito de Abraão na seguinte maneira, a entrega de Abraão. Porque o texto diz assim: sai da tua, e eu gosto da expressão hebraica, ler lerá, que quer dizer exatamente isso, sai da tua. Então toda missão, todo evento missiológico precisa haver uma renúncia. Deus encontrou em Abraão esse desprendimento. Não existe trabalho missionário, não existe missões transculturais, não existe essa possibilidade sem você se desprender da tua porção, da tua segurança, das tuas convicções. O convite que Deus fez no capítulo 12 para Abraão, nosso pai, continua sendo ecoado nos quatro cantos da terra, e a voz é essa: sai da tua. Ô glória, eu sinto a presença do Senhor nesse momento, Luiz. Aleluia. Meus irmãos, já indo para o ponto 3 ali na frente, né? Nós estaremos logo chamando nosso primeiro intervalo. O tempo corre muito rápido, pastor Lucas, muito rápido. Temos mais uns 4 minutinhos. Falar sobre a missão como atividade de Deus no mundo, né? O pastor Lucas já vem falando sobre a chamada de Abraão, sobre o zelo de Abraão, sobre a ligação e o interesse majoritário de Deus em interagir com o homem, né? Que começou com Abraão, o pai da fé, postergou pela sua descendência e atingiu o seu ápice no nascimento do nosso Messias, que é o Emmanuel, o Deus conosco, trazendo boas novas de salvação, né? Como foi proclamado pelos anjos. Né? Que Deus tenha misericórdia em nossos corações. Irmãos, que falando sobre missões, professor, que sai um pouco você pode sair um pouquinho da questão da liturgia e trazer pedir para o Espírito Santo, colocar um verdadeiro sentimento de gratidão e de importância, irmãos, porque um dia fomos alcançados por essa graça, por essa promessa, fomos alcançados por Abraão, depois por Cristo, e também eu falei em outras lições do desprendimento de muitos homens que tiveram que abrir mão de tudo, irmãos, para pregar o Evangelho. E nós, a igreja brasileira, eu como crente, irmãos, fui cuidado pelo missionário, fui alcançado pelo missionário, que abriu mão de tudo, de uma carreira brilhante, para pregar a boa nova. Então, sair um pouquinho da reduto da lição e peça ao Espírito Santo derramar esse sentimento de gratidão, de salientar a verdadeira importância que esse tema tem no seio da igreja. Os irmãos vão perceber no segundo subtópico, a missão como atividade de Deus, no meio deste parágrafo, existe ali a citação do comentarista, assim: ele tem tanto zelo pela sua promessa que trocou o nome de Abrão para Abraão, a fim de reafirmar a sua aliança. Os irmãos sabem que quando Deus chamou o patriarca, ele era Abrão. Ele fez a promessa dizendo: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Mas no capítulo 17, Deus vai reafirmar e confirmar o pacto com o patriarca e vai trocar o nome de Abrão para Abraão. Na verdade, olha que coisa interessante, na nossa tradução portuguesa nós não conseguimos ver a riqueza desse detalhe, mas se nós olharmos para o texto original, Deus investe uma letra do seu próprio nome em Abraão, porque ele era chamado de Avram. Deus coloca a segunda letra do seu precioso e sagrado nome. Nós sabemos que o nome de Deus é impronunciável. Temos 4 letras, chamadas o tetragrama, Yud Rei Vav Rei. Deus pega a segunda letra, o rei, e coloca no meio do nome de Avram para Avraham. Avram, anteriormente chamado, significa pai exaltado. Quando Deus coloca uma porção do seu nome em Abrão, ele se torna Avraham, que quer dizer pai
de uma multidão. Na verdade, Deus está investindo em Abraão. Deus tem interesse de investir em todos nós, para que nós venhamos cumprir com as nossas obrigações no quesito das missões. Irmão Luiz. Meus irmãos, já estamos finalizando esse bloco e já estamos de volta com a sua EBD em Dia para o nosso segundo ponto e o segundo bloco da nossa EBD em Dia, dessa segunda lição desse trimestre. Paz do Senhor Jesus Cristo, eu sou o diácono irmão Luiz Bezerra, coordenador da Escola Bíblica Dominical aqui no Templo Sede. Eu quero te convidar, a você e a sua família, para estarem conosco todos os domingos de manhã, a partir das 8h30 da manhã. Vai ser uma bênção. Faça um propósito com Deus de ser aluno da EBD nesse ano de 2023. Que Deus possa te abençoar, abençoar você, a sua casa, abençoar tudo que envolve a sua vida, em nome de Jesus. Vem para a EBD! Meus irmãos, e já estamos de volta com a nossa EBD em Dia, já para o nosso segundo ponto, segundo bloco da nossa lição. Tem sido uma bênção, irmãos, explorar um tema tão gostoso, tão prático da igreja, que é falar sobre a obra missionária. Pastor Lucas. Ok. O segundo tópico desta lição vai falar sobre o amor de Deus, o princípio fundamental da história da redenção. Esse tópico é muito interessante. A Bíblia nos mostra que Deus é amor. 1 João, capítulo 4, versículo 8 e o 16. No Antigo Testamento, vemos o seu amor no relacionamento com todos os homens. Deuteronômio 33, versículo 3. Também contemplamos este amor na escolha de Deus por Israel e em seu relacionamento com esse povo num processo de renovação de alianças em que a sua misericórdia, benignidade são reveladas. No Novo Testamento, este amor de Deus por todas as criaturas é afirmado e ampliado no grande texto famoso, de João 3,16. O Altíssimo é revelado como amoroso, pois Ele mesmo é o amor, e este, por sua vez, é a sua própria essência. Portanto, o amor é a base de todo plano de redenção revelado na palavra de Deus. O maior combustível, Luiz, das missões é o amor. Deus vai dar início, dar start nesta grande obra, nesta grande missão da redenção, a partir da sua própria essência, que é o amor. Por isso, todos nós que somos apaixonados por missões, precisamos entender que o maior combustível para missões é o amor. Os irmãos vão perceber, aliás, que mais importante do que dons, mais importante do que ministérios, mais importante do que qualquer talento, ainda é o amor. Perceba que Paulo, quando ele vai dizer à igreja de Corinto que eles deveriam procurar com zelo os melhores dons, quando ele termina essa parte, Luiz, ele vai dizer assim: mas eu tenho um caminho mais excelente para vocês. Eu tenho um caminho mais excelente para vocês. Aí ele começa a discorrer sobre o amor. Que o amor, ele superabunda sobre todas as habilidades do homem. Portanto, as missões, a exemplo de Deus, tem que ser desencadeado a partir de um grande amor. É por isso que a Bíblia diz que Deus sonda os corações e Deus pesa em balanças os nossos intentos, Porque nem sempre, muitas vezes, querido, o sucesso de um missionário está relacionado às suas competências, às suas qualificações. Isso, irmão, não é pastor Lucas. Mas sim, óbvio que precisa ter a sua capacitação, hoje em dia, de forma metódica, de forma sistemática, linguística também, Mas o que vai mover o coração de um homem a renunciar a algo em prol do reino de Deus está aqui dentro. E isso não tem balança para pesar, irmão. Só Deus que pesa essas coisas. E aí, o que vai fazer com que ele tenha sucesso ou não, diante dos embates que virão, das lutas que virão, das batalhas espirituais que acontecerão, é o amor. Irmão, porque há um coração encharcado com amor, irmão, ninguém vence. É difícil. Um coração de um homem, de uma mulher encharcado no amor de Deus, o amor pelas almas, o amor em obedecer o ídolo de Cristo, eu acho que o inferno pode até se levantar. As lutas elas com certeza vão vir, mas ele não vai sair perdedor dessa batalha.
Glória a Deus. Temos ainda nesse segundo tópico, né, a questão da redenção no Antigo Testamento e depois a redenção no Novo Testamento. Fazendo uma síntese aqui. Os irmãos vão perceber que no Antigo Testamento falava-se acerca de redenção. Redenção para posses, redenção para libertação de escravo, ou para a recuperação de um campo, ou a questão do resgate dos primogênitos. Os irmãos vão perceber isso em todo o capítulo 25, por exemplo, de Levítico. O professor precisa ler o capítulo 25, estudar, para você conseguir trazer luz para a redenção do Novo Testamento. Na verdade, o Antigo Testamento é a sombra das coisas futuras. Então, por exemplo, nós poderíamos falar como exemplo de uma dessas redenção, ou um desses resgates. Por exemplo, a lei dizia que um homem, Luiz, não podia vender uma terra por perpetuidade, porque Deus declarou, a terra é minha. Então, quando o homem empobrecesse, se endividasse, ele venderia essa terra para alguém, e só que essa terra seria vendida pelos números de colheita, por exemplo, e o tempo base, que seria a fórmula do cálculo, era o ano do jubileu. Nós sabemos que tem os anos sabáticos, cada 7, chamado de Shemitah. Depois de 7 ciclos de 7 anos, vem o 50º ano, que seria o ano do jubileu, o Hayovel, no texto hebraico, onde tocava a trombeta. Você vai perceber, por exemplo, que quando alguém vendia a terra, só poderia vender segundo os números que faltava para chegar no ano do jubileu. Se faltava 4 anos, por exemplo, ele vendia 4 colheitas. Se, porventura, aquele que estava endividado conseguisse recursos para cumprir, pagar a sua dívida, ele ia até no poceiro e devolvia e dava o valor da sua dívida ou o valor das colheitas que ainda também estava para chegar no jubileu. Isso é redenção. Só um exemplo de redenção. Se, porventura, o endividado não tivesse condições, ele tinha que esperar até o ano do jubileu. No ano do jubileu, a trombeta era tocada e todos os escravos eram livres, eles voltavam para suas possessões, para suas heranças. Isso era o resgate. E você vai perceber que isso tudo é uma sombra para o Novo Testamento. Por exemplo, quando Jesus vai pregar o Evangelho do Reino, que nós temos como base o Evangelho do Reino, Isaías 61. Isaías 61 tem uma informação muito importante, Luiz. Olha só o texto. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar aos contritos de coração e proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. Vai vendo as informações. Olha o verso 2. E apregoar o ano aceitável do Senhor. Este ano aceitável, que é o advento do Evangelho do Reino, Luiz, esse ano aceitável nada mais é que um termo emprestado do Antigo Testamento, da questão do ano do jubileu. Porque acontece, quando tocava a trombeta, anunciava o início de um ano. E aquele ano era um ano aceitável para você ser liberto, para você conquistar a sua herança, o ano do resgate. Então, quando o texto diz apregoar o ano aceitável, é um jubileu. O Evangelho é nada mais, nada menos que um jubileu, que anuncia, é um chofar tocando o tempo de liberdade, o tempo que as algemas caem, o tempo de restituição. Muito importante, professor, saber caminhar nesses textos. Tanto é que nós, se ligarmos o dia de Pentecostes, que quando a igreja ela se manifesta no 50º dia, que teoricamente era no dia de número 50, que era uma figura, que era o ano do jubileu, o ano de saída, que era uma figura também do resgate do ano do jubileu do Antigo Testamento. Só para o título de ligação, né? Exatamente. Então, é muito importante, né? Por exemplo, então o ano aceitável é isso aí. Então, você já consegue fazer um link, né, daquilo que o texto do Antigo Testamento fala de redenção com o Novo. Então, Jesus, o Evangelho do Reino, nada mais é que a redenção, o toque do chofar, a pregação da liberdade dos escravos. Então, todo escravo seria livre no toque da trombeta no 50º ano, a saber, o ano do jubileu. Aleluia. E para fechar o segundo ponto, nós temos a redenção no Novo Testamento. Aí sim, irmãos, no Novo Testamento a redenção é estritamente uma atividade divina que é realizada por meio de Jesus Cristo
Gênesis já foi lido aqui, e Efésios 1:7, nesse caso, a remissão do pecador é assegurada com base no preço do resgate pago a Deus Pai, por Jesus Cristo na sua morte na cruz do Calvário. Tem algumas referências, cuja obra redentora é declarada no Novo Testamento, em Hebreus 9. No entanto, a experiência da redenção só estará completa e consumada na segunda vinda de Cristo, por ocasião da glorificação final do crente. Portanto, o plano de redenção do pecador é o glorioso anúncio da obra missionária que está fundamentada no amor de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, para concluir essa parte, nós sabemos que no Antigo Testamento a base do cálculo era os anos restantes para o jubileu, mas no Novo Testamento, a primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 18, o texto diz assim: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Amém, meus irmãos? Então, para concluir aqui, né, você vai conseguir pintar um quadro ou uma tipologia no domingo. Você pode exemplificar que o poceiro é Satanás, o endividado é Adão e o parente remidor é Cristo. Então ele veio pagar toda a sua dívida, ele veio apregoar o ano aceitável. Interessante, Luiz, que muitas vezes o poceiro não queria sair, ele resistia. Mas depois de pagado a dívida, vinha o dia da vingança, que é o que Isaías também diz no capítulo 61. Ou seja, hoje nós estamos apregoando o ano aceitável. O poceiro ainda resiste, ele ainda luta nas regiões celestiais. Mas quando o chofar tocar, ó glória, quando Cristo vier, ele vai desestabilizar e vai desapossar, vai arrancar o poceiro da terra que ele deu aos filhos de Adão. Aleluia. Meus irmãos em Cristo, nós precisamos chamar no nosso próximo intervalo, e já voltamos com a conclusão e com o nosso terceiro bloco, com a nossa EBD em Dia. Meus irmãos, paz do Senhor mais uma vez, nós estamos agora com o nosso terceiro ponto. Voltamos aqui de novo. Deixa eu corrigir. Meus irmãos, já estamos de volta com a sua EBD em Dia para o terceiro tópico e também para a nossa conclusão. Lembrando que está conosco nessa oportunidade o pastor Lucas, pastor auxiliar aqui no Templo Sede. Tem sido uma bênção, é mestre, nosso professor de escola dominical, né, um companheiro de ministério e, acima de tudo, é um homem crente, é uma bênção. Pastor Lucas. Ok, então, finalizando essa lição, esse terceiro tópico é visão bíblica do caráter transcultural da missão. Primeiro subtópico, um Deus missionário. Você vai perceber em todo Gênesis, né? Você vai perceber o caráter missionário de Deus, o caráter transcultural de Deus. Por exemplo, no Gênesis 3, versículo 15, no dilúvio, Gênesis capítulo 6, versículo 3, no Gênesis capítulo 2, versículo 3, no texto que Deus chama Abraão, Deus sempre está movido por esse sentimento de caráter missionário. E para isso, queridos irmãos, para isso ele chamou ao longo dos anos a Israel, a Abraão, a sua descendência, e agora, né, no segundo tópico, no segundo subtópico, né, ele escolheu Israel para a sua missão. Israel desempenhou um papel muito importante, porque através de Israel as Escrituras foram reveladas. Na verdade, vocês vão perceber que há uma progressão do agir de Deus
Deus está agindo, Deus está juntando as peças. Começou com Abraão, passou para Isaac, Jacó, para as tribos de Jacó, os filhos de Israel. Israel foi chamado para ser o farol das nações, a luz das nações. Pecou, falhou, fracassou. Deus então decidiu fazer uma nova aliança, diferente da aliança que ele tinha feito com seus pais. Lá em Jeremias, no capítulo 31, versículo 32, ele fala sobre isso. Eu vou fazer uma nova aliança, diferente daquela que eu fiz com os pais de vocês, porque nessa eu vou escrever a minha palavra nas tábuas do coração de vocês. Aí então que entra o terceiro subtópico, a escolha da igreja, Luiz. Aleluia. Nós temos ali o Senhor Deus sempre desejou que os gentios fossem levados à cruz. A salvação por meio de Cristo é o cumprimento divino da promessa dada a Abraão de abençoar todas as famílias da terra. Embora Israel tenha fracassado em seu ministério intercultural, Deus transferiu esse ministério missionário aos filhos do Novo Testamento, a Igreja de Deus. Essa igreja herdou uma incumbência divina, sendo chamada a participar com Deus na evangelização do mundo. Por isso, fomos chamados para ser sal da terra e luz do mundo. Mateus capítulo 5, versículo 13 e 14. Meus irmãos, pastor Lucas, né? É isso aí, Luiz. É aí que nós entramos no grande projeto de Deus, né? Entramos nessa... Os ramos naturais, por causa da dureza, foram tirados, nós fomos enxertados e cabe a nós a continuidade dessa missão. A Bíblia nos diz que nós não éramos filhos, nós não éramos dignos, né? Nós éramos chambuzeiros bravos e Ele nos enxertou nele, João 15, se não me engano, através da sua carne, né? Ele que é o ramo principal, nos ferindo a sua carne, nos enxertou nele, para que nós possamos dar os frutos dele, levando a seiva, que é a graça do Espírito Santo, através da pregação do Evangelho para nós, irmãos. E oxalá Deus que quando Ele olhar para nós, pastor Lucas, Ele possa achar fruto, né? Que possamos dar fruto, irmão, dentro das suas limitações, dentro daquilo que você está fazendo para Jesus. E sempre, tudo que você fizer, seja aqui na igreja ou fora da igreja, seja por duas coisas principais: louvar e adorar a Deus e levar a palavra de Deus ao nosso próximo, que é as duas máximas da igreja, irmãos. Deus conta comigo, Deus conta com o pastor Lucas, Deus conta com o seu povo. Você, irmãos, possa parecer que o seu trabalho é tão simples. Irmão, se Deus te deu, Deus te plantou, faça com muito carinho, com muito esmero, que Deus vai te abençoar. Pastor Lucas, pedi que o senhor lesse a conclusão, ponderações finais, e também orasse por nós e pelos irmãos que vão estar vendo a gente no gravado daqui a pouquinho. Ok, então vamos ler a conclusão. Vimos a natureza missionária de Deus desde o início da Bíblia. A partir de uma família, Deus planejou a salvação para toda a humanidade. Isto revela que o plano redentor de Deus está fundamentado no seu excelso e glorioso amor pelo mundo todo. É este amor que estimula a Igreja de Cristo a levar a sério a obra missionária, até que o Senhor Jesus volte. Deus não desistiu do pecador, por isso Ele conta conosco, pois é a sua vontade que todos os homens se salvem. 1 Timóteo capítulo 2, versículo de número 4. Gostaria, Luiz, de agradecer por mais essa oportunidade de estarmos aqui nesse dia maravilhoso, falando acerca dessa missão, que possamos ter contribuído para os professores da Escola Bíblica Dominical aqui no campo de Araguá e aqueles que também pertencem a outros campos, que acompanham ao nosso canal EBD em Dia, né, Luiz? Então, eu espero que eu tenha contribuído nesse momento, nessa oportunidade para o melhor compreendimento das Escrituras dessa lição maravilhosa. Ok, Luiz? Pode orar, então. Vamos orar então. Senhor nosso Deus e Pai, queremos te agradecer por este momento, por essa oportunidade, Senhor, nesse dia maravilhoso, que o Senhor nos concede essa linda oportunidade de falarmos acerca da sua palavra,
de contribuir de alguma forma, de alguma maneira, para o reino dos céus. Que o Senhor possa abençoar cada irmão, cada professor que está assistindo este vídeo, que vai assistir essas aulas para reproduzir isto na escola bíblica dominical e também na sua vida diária. Muito obrigado, Senhor, pedimos a Tua bênção, que o Senhor possa estar conosco, nos ajudando nesta grande obra que é as missões, Senhor. Muito obrigado, é a minha oração em nome de Jesus. Meus irmãos, e essa foi mais um IBD em Dia. Só vou lembrar, não esquece de se inscrever no nosso canal, curtir os vídeos, compartilhar, ativar o sininho das notificações. Esse foi mais um IBD em Dia, que Deus te abençoe e até a próxima.